Você consegue enxergar a bondade que existe nas pessoas? Eu não sei você, mas eu particularmente não assisto o Repórter que tem a pretensão de nos informar. Porque quando eu me recordo de quando eu assistia novela, de quando eu assistia Repórter, são sempre conteúdos e são sempre coisas negativas. São com o único objetivo de deixar a gente com medo, deixar a gente assustado. Não tem um objetivo de nos informar, de nos ajudar de alguma forma. Porque existe muita bondade no mundo, existem muitas coisas boas, mas quando o nosso foco ele tá totalmente para as coisas negativas, quando o nosso foco ele acaba se direcionando para aquilo que existe de ruim na humanidade, a podridão da humanidade, a gente muitas vezes se esquece de olhar os aspectos positivos que existem, a bondade que também existe dentro das pessoas. E o repórter, os noticiários, eles muitas vezes nos deixam com uma visão alienada, com uma visão limitada do que realmente é a verdade, do que realmente é a realidade, de como é o dia a dia. O fato é que as pessoas ajudam umas às outras também, sem segundas intenções. As pessoas também são genuinamente boas. Pensa em alguma situação da qual você já foi ajudado ou que você já ajudou alguém. Você consegue pensar numa situação? Me conta aqui nos comentários se você quiser. Eu vou te contar agora algumas das situações que já aconteceram comigo e que mostram que as pessoas também são pessoas boas, que o mundo ele não está necessariamente ficando cada vez pior, mas que muitas vezes o nosso foco ele só está direcionado para as coisas negativas, ele só está direcionado para aquilo que não está fluindo tão bem. Mas a gente precisa, do meu ponto de vista, começar a estar atento ou atenta e perceber a bondade que existe no mundo, perceber as coisas boas, perceber a natureza, perceber os animais, perceber tudo aquilo de bom e de abundância que a gente já tem. Ao invés de só focar naquilo que a gente precisa melhorar, mas reconhecer também os aspectos positivos que nós temos enquanto humanidade. Se a gente só fica com o nosso olhar, com o nosso foco para as coisas negativas, a gente não evolui, porque a gente só está tendo como referências negatividade que ainda existe dentro dos seres humanos. A gente fica só tendo como referências coisas negativas, mas e as coisas boas que a gente tem também? Será que a gente não deveria utilizar isso como referência ao invés de ficar focando apenas naquilo que não presta e focar sim naquilo que é bom, naquilo que a gente pode ter como referência para a nossa vida? Naquilo que realmente tem princípios, tem valores, naquilo que realmente vai ser bom para todo mundo e não só simplesmente aquilo que vai ser o melhor para mim e as outras pessoas também. Será que as minhas atitudes eu tomo baseada só naquilo que vai me beneficiar e prejudicando outras pessoas? Porque se a gente faz algo que vai nos beneficiar, mas isso não vai prejudicar outras pessoas, ótimo, maravilhoso. Mas se eu vou fazer algo que vai me beneficiar e vai beneficiar outra pessoa também, melhor ainda. Mas se a gente faz algo que é só para nosso benefício e outras pessoas vão ser prejudicadas por causa da nossa ação, então muitas vezes a gente está se direcionando para o caminho errado, a gente não está indo em direção à evolução, ao autoconhecimento. E claro, aqui eu não estou falando, por exemplo, de se você vive um relacionamento abusivo, daí você não vai terminar com a pessoa porque a pessoa vai sofrer e a pessoa isso e aquilo. Não, eu não estou falando desses casos. Veja o contexto e entenda e interprete isso de uma forma que você compreenda. Que eu não tô falando aqui pra gente se anular, eu não tô aqui falando pra gente viver relacionamentos tóxicos, eu não tô aqui falando pra gente viver uma vida infeliz porque a gente tem que agradar as outras pessoas. Não, não é sobre isso. Mas é sobre a gente verdadeiramente estar atento também àquilo que é importante para as outras pessoas. E que a gente não tire vantagens das outras pessoas só pro nosso prazer ou só pro nosso bem. Que as outras pessoas, assim como a gente, são seres humanos, têm sentimentos e por mais que muitas vezes algumas pessoas não demonstrem ter sentimentos ou não demonstrem ter emoções, o fato é que elas muitas vezes têm muito mais sentimento e muito mais emoção do que aquilo que elas estão verdadeiramente demonstrando. Então, com esse vídeo eu quero te dizer algumas coisas que aconteceram já comigo, de exemplo de pessoas que foram bondosas comigo, sem motivo algum, sem justificativa alguma, ou sem pretensão alguma, ou sem segundas intenções. Teve uma vez que eu entrei no supermercado e eu havia esquecido o carrinho. E eu já tava com bastante coisa na bolsa de costas, eu já tinha pegado algumas coisas ali quando eu me dei conta que tinha esquecido o carrinho. E eu conversei brevemente com a senhora que estava lá e ela disse: nossa, é terrível mesmo quando a gente esquece o carrinho de compras. E
Essa senhora, ela já estava terminando as coisas dela, ela foi lá para fora e ela voltou em pouco tempo com um carrinho, ou seja, ela trouxe o carrinho para mim. Ela fez essa gentileza, eu não pedi a ela, eu simplesmente comentei com ela que eu tinha esquecido o carrinho e ela simplesmente foi lá, e eu não comentei com a intenção dela ir pegar o carrinho para mim, mas ela trouxe o carrinho para mim e eu fiquei muito grata com isso. Então veja, uma atitude tão simples, um gesto tão pequeno, mas que fez toda a diferença para mim naquele momento. E às vezes a gente deixa de fazer pequenas atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente acha, mas é tão pequeno, mas não vai fazer diferença. Não, essa pessoa não vai se importar com isso, isso não é nada demais. Mas o fato é que muitas vezes faz toda a diferença na vida da outra pessoa. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma bondade, não perca essa oportunidade, não perca essa chance de tornar o dia de alguém, tornar a vida de alguém um pouco melhor. Porque aquela sua atitude, aquele seu gesto, muitas vezes pode revolucionar a forma como a pessoa pensa, ou revolucionar a forma como a pessoa está se enxergando naquele momento, ou pode até ser um sinal de Deus para aquela pessoa, um sinal que ela tinha pedido. E uma outra ocasião aconteceu quando eu estava indo nesses supermercados que vendem atacado e a varejo, e eu estava recolhendo algumas caixas para poder colocar os itens depois de comprar. E eu tinha perguntado a um dos rapazes que trabalhava lá se eu poderia pegar a caixa depois que ele terminasse. Ele disse que sim. E aí eu acabei me distraindo um pouco, olhando outras coisas que estavam ali próximo onde ele estava tirando os itens da caixa. E esse rapaz simplesmente pegou a caixa e jogou no chão. E aí ele olhou pro chão, olhou pra caixa, eu consegui ver assim, lateralmente. E olhou pra mim também. E aí ele pegou a caixa, veio até mim e me entregou. Então veja que pequenos gestos, mas que fazem toda a diferença. Pequenos gestos, mas que trazem um acalento para o coração da gente, que trazem uma forma de carinho, de a gente ser um ser humano de verdade, a gente ser uma pessoa que verdadeiramente, pelo menos naquele momento, naquele instante, estamos buscando ser pessoas melhores. Então essa foi uma outra experiência que eu me lembro até hoje. Teve outra experiência também, essa aconteceu recentemente. Recentemente eu tava voltando com meu pai de viagem e a gente tava voltando, era cerca de mais ou menos umas 7 horas da noite e o pneu do carro furou no meio do nada, numa parte onde não tinha área de celular, a gente não tinha acesso à internet. Então ele foi trocar o pneu do carro e estava tendo um pouco de dificuldade porque o local onde o carro quebrou não foi muito legal e assim, ao entorno, ao redor era tudo escuro, tudo mato e cercado. E passou um carro e passou direto. E aí passou o ônibus também, passou direto. E não é tão comum assim passarem tantos carros e ônibus, tem horários específicos do ônibus e o carro, ele foi provavelmente de alguém que estava indo para o interior. O que acontece é que depois de ter passado esse carro que passou direto e ter passado esse outro ônibus, vieram mais 2 carros, praticamente um seguido do outro. E o primeiro carro logo já parou e ofereceu ajuda, perguntou se a gente queria ajuda. E era uma família, tinham lá 2 mulheres, um homem e uma criança dentro desse carro. E eles pararam, ofereceram ajuda pra gente. Foi muito bom porque a gente tava tendo um pouco de dificuldade para fazer essa troca do pneu. E num local que dizem que eventualmente ocorrem assaltos, né? Pessoas que passam de moto assaltando e tal. E veja só, que bondade, que lindeza. Eles poderiam sim ter ficado com medo, achar até que aquilo era uma armadilha que era para assaltar eles e tudo mais, mas não, eles pararam, eles ofereceram ajuda, eles ajudaram bastante. E o outro carro que veio atrás também parou, ofereceu ajuda, ficou um tempinho, depois viu que estava tudo tranquilo, eu disse, gente, como tá tudo tranquilo aí, eu vou seguir caminho. Mas olha só a bondade das pessoas, olha só o tanto de coisa boa que muitas vezes acontece na nossa vida e a gente não reconhece, a gente se esquece, a gente foca nas coisas negativas, nas pessoas que magoaram a gente, nas pessoas que nos feriram, quando muitas vezes a gente já estava ferido e aquela pessoa ela só fez mostrar pra gente aquilo que já estava dentro da gente. Então, existe muita bondade no mundo também, os homens são bons, as mulheres são boas também. Às vezes eu me assusto quando eu escuto alguns comentários das pessoas falando mal, sejam de homens ou de mulheres, e eu fico, aonde essas pessoas estão vivendo? Porque existem muitas coisas boas aqui também. Mas o fato é que é possível a gente estar vivendo uma realidade parecida com a outra pessoa e a gente enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. Talvez nessa situação que o carro parou para ajudar, talvez tivessem pessoas que recusassem ajuda e depois dissessem, poxa, mas ninguém me ajudou. Talvez tivessem pessoas que recebessem a ajuda e sequer se sentissem gratos, sequer
agradecessem aquela outra pessoa. Então, a gente vive num mundo e por mais que a gente passe muitas vezes por situações diferentes, por exemplo, situações, digamos assim, arquetípicas que em algum momento todos nós iremos passar. Então, muitas vezes passamos por um fim de namoro, a gente passa por a morte de um ente querido, a gente passa por assaltos, a gente passa por situações desafiadoras e cada pessoa ela vai reagir de uma forma e cada pessoa vai interpretar aquela realidade de uma forma diferente, baseado nas suas próprias crenças, nas suas experiências, naquilo que ela acredita sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, o fato é que as situações da vida e o enxergar a bondade nas pessoas, muitas vezes depende da gente ter os olhos de ver, para enxergar a bondade que existe também, para enxergar os potenciais que as pessoas têm de serem pessoas boas e o nosso próprio potencial de ser a nossa melhor versão, de ter autorresponsabilidade, de não olhar para o mundo e achar que o problema está no mundo, quando na verdade muitas vezes o problema está dentro da gente, porque é só mudando a gente, é só cada pessoa olhando para dentro de si, se conhecendo e se trabalhando que a gente vai poder construir um mundo melhor para todo mundo. Então não adianta a gente olhar para o presidente, culpar o presidente, não adianta a gente olhar para tudo aquilo que está fora, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, porque a gente quem vai fazer a diferença é se trabalhando dentro e agindo fora, tendo ações que as coisas verdadeiramente vão ficar melhores cada vez mais para todo mundo. E você? Me conta aqui embaixo, já teve alguma vez que você ajudou alguém de forma despretensiosa, sem segundas ou terceiras intenções? Ou você já foi ajudado por alguém em uma situação da qual você precisava muito de ajuda? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!